Como é que eu comecei a enxergar o globalismo? Uma sociedade sem Estado e um mundo sem nação. Existe um cinismo muito grande por parte da comunidade internacional. Quer de verdade, você controla a comunicação. Isso é o que está acontecendo hoje, né? Falam que querem democracia, mas estava ali o caminho pronto para a democracia na Venezuela e não quiseram. Então, a relação preferencial com os Estados Unidos é uma relação que tende a ser limpa de corrupção. O que acontece hoje? O Ocidente se torna cada vez mais parecido com a China. A China é um país poderoso porque ele sabe usar os seus instrumentos de poder. O Brasil é um país que não sabe usar seus instrumentos de poder. O meu entrevistado no Contraponto de hoje é gaúcho de Porto Alegre, mas foi criado em Brasília, onde inclusive se graduou em Letras na UNB. Ele ocupou o noticiário nos últimos 3 anos em razão de seus posicionamentos fortes e de seu protagonismo numa nova forma de relacionamento do Brasil com a comunidade internacional. Embora já fosse figura conhecida no Itamaraty, onde entrou por concurso aos 22 anos, o seu nome acabou chegando ao entorno do presidente Jair Bolsonaro após a repercussão positiva naquele círculo de um ensaio seu a respeito do presidente americano Donald Trump. Esse texto, somado a seu currículo de 30 anos na carreira diplomática, o levou a ser nomeado ministro das Relações Exteriores, função que ocupou por 2 anos até se envolver em polêmicas com a senadora Cátia Abreu e com o embaixador da China no Brasil, que precipitaram sua saída do governo. Eu sou o Bruno Magalhães, recebo no Contraponto ele, Ernesto Araújo. Ernesto, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Bruno. Prazer estar aqui contigo. Ernesto, eu queria começar falando de um de seus primeiros atos como ministro. Na verdade, antes de tomar posse como ministro, você teria desconvidado o Nicolás Maduro para a posse do presidente e logo no primeiro mês do seu ministério soltou uma nota dura em relação à Venezuela, dizendo que o sistema chefiado por Nicolás Maduro constitui um mecanismo de crime organizado baseado na corrupção, no narcotráfico, no tráfico de pessoas, lavagem de dinheiro e no terrorismo. Essa sinceridade da sua nota, ela vai em consonância com o seu discurso de posse, de trazer à tona a verdade, a aletheia, o desvelamento. Porém, isso também, de algum modo, rompe com uma tradição brasileira de política externa, de conciliação, de ser um mediador de conflitos. A questão é possível fazer diplomacia rompendo essa tradição? Olha, existem tradições e tradições. Agora, justamente a propósito da recente comemoração aí do Dia da República, né, em 15 de novembro, refletindo sobre a transição do Império para a República, eu me dava conta de uma mudança que eu acho que não foi para melhor nesse ambiente aí, nessa dimensão secular, digamos, da nossa política externa. Eu acho que no século XIX, portanto no Império, a nossa política externa tinha uma tradição de manter um certo excepcionalismo brasileiro, ou seja, de conceber o Brasil de dentro para fora, como um país que era um país monárquico num continente republicano, que falava português, num continente que falava espanhol e inglês, com suas características próprias, e que depois se tornou uma concepção de fora para dentro, já no período da República, sobretudo depois da morte do Barão do Rio Branco. O Brasil começou a se tornar um país, a diplomacia brasileira começou a se tornar uma diplomacia que recusava esse excepcionalismo e que cada vez mais procurava apenas se adaptar aos cânones internacionais, depois da Segunda Guerra ao multilateralismo e esquecendo a própria identidade, a própria essência do Brasil. Então se criou isso que se chama uma tradição. Acho que não é simplesmente porque as coisas se repetem que elas devem continuar se repetindo ou que elas são boas. Algumas são, outras não. Uma coisa que eu acho que não é muito boa é a ideia de que o Brasil não tem um papel próprio, de que o Brasil é simplesmente mais um membro da comunidade latino-americana ou mais um membro da comunidade internacional e que é um ator, digamos, cujo script não é escrito por ele mesmo.
é um ator cujo script vem de fora, e esse script é um script, olha, no fundo a gente não pode fazer nada a respeito de situações como a da Venezuela, né? Uma das coisas que eu fiz foi, olha, a gente não vai aceitar esse script. Nós vamos escrever o papel do Brasil a partir do que a gente realmente é, do que a gente realmente pensa e dos nossos interesses. Nosso interesse é viver numa região de paz, de democracia, e para isso você não pode ter um regime que alberga terrorismo, que é financiado e cofinancia o narcotráfico, e assim por diante, como é o caso da Venezuela, além da opressão horrível que eles impõem ao seu próprio povo. Então, essa diplomacia, digamos, de fora para dentro e escrita por outros, ela ditaria assim, olha, vamos fazer uma declaração dizendo que a gente está preocupado, mas não vamos fazer nada. Isso não foi a nossa opção. Foi de, olha, vamos trabalhar, claro, pacificamente, mas com firmeza, com força, para mudar essa realidade. O que era possível fazer para mudar a realidade da Venezuela especificamente? Exato. Então, o que nós tentamos naquele começo... Bom, o não convite a Nicolás Maduro para a posse foi, enfim, em função de justamente se reconhecer que já não tinha nenhuma legitimidade o exercício do poder por ele na Venezuela. Assim como também não convidamos Daniel Ortega, da Nicarágua, que acaba de ser reeleito numa eleição fraudulenta e totalmente não aceita pela comunidade internacional, já então era essa situação. E Maduro também tinha sido reeleito numa eleição completamente fraudulenta em 2018. Então, queríamos sinalizar que, olha, não é assim automático, só porque diz que é chefe de Estado, mas está oprimindo seu povo, foi eleito de maneira fraudada, alberga terrorismo, etc. Não é só porque isso que a gente vai convidar como se fosse uma coisa indiferente, né? Só porque ostenta um título que, na verdade, é ilegítimo. E aí o que começamos a tentar fazer foi justamente no âmbito do, então, chamado Grupo de Lima, né, que eram os países interessados na democracia na América Latina, apoiar uma... que imaginamos sempre seria uma transição para um governo legítimo na Venezuela, na figura do, então, presidente da Câmara, da Assembleia Legislativa da Venezuela, Juan Guaidó, né? Então, por iniciativa do Brasil, logo nos primeiros dias, se não me engano, foram no dia 4 de janeiro de 2019, na nossa gestão, por iniciativa minha, lá numa reunião em Lima, nós dissemos, olha, Maduro pretende tomar posse para um novo mandato no dia 10 de janeiro. Esse mandato ninguém reconhece como legítimo, fora ele mesmo. Então, nós não temos como reconhecer isso. A própria Constituição da Venezuela diz, olha, na vacância de poder, que é o que estava se configurando, após uma eleição fraudada, assume o presidente da Assembleia Legislativa. Então, dissemos, olha, nós vamos apoiar Juan Guaidó. E logo depois, se não me engano, 17 de janeiro, eu organizei aqui em Brasília, lá em Brasília, uma reunião das principais lideranças da oposição democrática venezuelana, com representantes de alguns países do Grupo de Lima, os que estavam presentes, que podiam vir. E daí surgiu, quer dizer, nós proporcionamos espaço para uma união das oposições democráticas venezuelanas, que nunca tinha acontecido, em torno dessa solução através do Juan Guaidó, reconhecimento do Guaidó como presidente legítimo. E logo em seguida, poucos dias depois, Guaidó se declarou, e foi declarado pela Assembleia Legislativa, que assumia então o poder constitucionalmente, né? Então, se fala assim, que é autoproclamado. Na verdade, ele foi proclamado de acordo com a Constituição venezuelana e aceitou esse cargo. E, a partir daí, nós fizemos um esforço diplomático, né, sem precedentes, para, digamos, transferir a legitimidade da comunidade internacional para Guaidó, já que todo mundo, e aí vários países, dezenas de países europeus, asiáticos, além de países das Américas, reconheceram Guaidó também, né? E o que aconteceu? Se isso tivesse continuado, se toda a comunidade internacional tivesse se dado conta de que essa era uma solução pacífica, criativa, mas totalmente democrática e constitucional para a Venezuela, nós já teríamos aí mais de 2 anos de uma nova Venezuela. Mas o que aconteceu? Parte da comunidade internacional não quis essa solução, sobretudo China e Rússia, que quiseram continuar apoiando a ditadura por
razões deles, né? Continuaram proporcionando apoio, e outros membros da comunidade internacional com essa visão de, olha, a gente não pode fazer nada. Ali estava o caminho aberto né, e pronto para ser trilhado para a democracia na Venezuela, a partir de uma iniciativa brasileira. Então é uma pena, mas o que a gente vê hoje? A gente vê um problema, que é boa parte da comunidade internacional, inclusive as esquerdas na Europa, as esquerdas, digamos, do mainstream, né, que dominam o continente europeu, falando de todos os esquemas aí social-democratas, esse tipo de coisa, eles, no fundo, fazem vista grossa para ditaduras quando essas ditaduras são de esquerda na América Latina. Por que fazem? Por que isso? Por quê? Qual o interesse? Pois é, o interesse eu acho que é de, enfim, não dar nenhuma vitória a regimes democráticos, conservadores, de direita, como o nosso, né? Como era o nosso. Eu acho que começa daí. A ideia deles, por exemplo, com Cuba, né? Então, há 60 anos tem um diálogo aí, sobretudo nos últimos 30 anos, diálogo da União Europeia com Cuba. Nunca fizeram absolutamente nada para mudar Cuba, porque falam, vocês precisam soltar os presos políticos, mas na prática mesmo, a Europa quer preservar núcleos aí que são, digamos, simpáticos. Existe uma continuidade, né, entre essa narco-esquerda latino-americana, o narco-socialismo, né, e a esquerda bonitinha de primeiro mundo, dos países desenvolvidos. Você vê que nos Estados Unidos, né, a esquerda do Partido Democrata é simpática a Maduro, é simpática à ditadura castrista em Cuba, é simpática a todos esses esquemas. Bernie Sanders vive apoiando esse negócio, né? E você vê agora, né, Lula viaja à Europa e é aplaudido no Parlamento Europeu por pessoas que, né, em tese, seriam defensores da democracia e da limpeza, né, e da probidade nas democracias. No entanto, estão lá, né, aplaudindo um sujeito que é sabidamente corrupto, que é sabidamente chefe de um esquema de corrupção que, né, se implantou em boa parte da América Latina. Então, existe um cinismo muito grande por parte da comunidade internacional. Falam que querem democracia, mas estava ali o caminho pronto para a democracia na Venezuela e não quiseram. Nessa linha ainda, Ernesto, você disse no seu discurso de posse que sente falta de uma personalidade na diplomacia brasileira. A pergunta é, por baixo das diversas culturas e hábitos que fazem parte da nossa sociedade, onde estaria a identidade do Brasil, aquilo que você chama de arqué, de princípio? Em torno de que princípios unir o nosso país? Isso é uma questão profunda para qualquer nação, né? O princípio de cada nação é uma coisa um pouco inencontrável, né? Assim como a alma de cada indivíduo também ela é algo que não é óbvio, né? Mas não é pelo fato de não ser óbvio a questão da identidade, seja individual, seja nacional, que a gente não vai procurá-la e agir a partir de uma concepção da existência dessa identidade, né? No discurso também, se não me engano, eu citava Cecília Meirelles, quando ela fala da liberdade, dizendo, olha, liberdade é uma palavra que não há quem explique e não há quem não entenda, né? E também eu acho que essa coisa do sentimento nacional, né, de qual é a identidade do Brasil, é difícil de explicar, mas a gente entende intrinsecamente com o nosso sentimento, né? Então, eu acho que é preciso, em primeiro lugar, a coragem de investigar e a disposição de investigar a nossa essência, não agir a partir de estereótipos, né? Então, um estereótipo, o Brasil é um país pacífico. O que isso significa? Significa que a gente não vai, por exemplo, fazer nada a respeito da Venezuela, um país onde 20% da população já teve que emigrar para fugir da fome, para fugir da opressão, por exemplo. Significa que a gente vai tolerar que todos os nossos vizinhos se tornem países narcotraficantes, transando armas, transando drogas, transando todo tipo de crime com o nosso crime organizado aqui dentro, né? Então, eu acho que esse estereótipo, por exemplo, ele vai contra uma coisa que é da essência do povo brasileiro, de qualquer povo, eu acho, que é de querer viver em segurança, né? A paz pressupõe
né? O povo brasileiro ele odeia profundamente o crime, né? O brasileiro, você sai na rua, ele tem, eu acho que uma preocupação muito grande com combater o crime, todos os tipos de crime, né? Seja o crime comum, seja o crime organizado, seja o crime transnacional, seja a corrupção, né? E, aliás, todos os tipos de crime esses que estão concatenados, né? Aí, se você vai numa faculdade de relações internacionais, aí você vai ouvir uma coisa diferente, vai ouvir, não, tudo tem que ser pacífico e tal. Tá bem, mas então existe um divórcio entre uma certa elite que, digamos, penetrava o Itamaraty e o que os brasileiros realmente sentem, realmente querem, né? Os brasileiros se sentem afins de regimes democráticos, de modelos democráticos como aquele dos Estados Unidos, né? Eu acho que querem fazer parte de uma comunidade internacional baseada na democracia e não uma comunidade internacional baseada nos dogmas do politicamente correto. E isso tudo é ignorado, porque, né, não é o filtro da elite. Ele filtra tudo que para fora, né? Ele não deixa entrar nada que seja realmente da brasilidade, e ele tende a absorver só esse script que vem feito de fora. O seu pai, doutor Henrique Araújo, ele foi procurador-geral da República no governo Geisel. Isso. Eu queria saber, supondo que ele teve uma influência importante sobre você, como é que você escapou do direito e foi cair na Faculdade de Letras? Pois é. Não, então, pois eu admirava imensamente meu pai, tenho imensas saudades dele. Já é falecido? Já falecido, há bastante tempo. Era um homem que trabalhava todos os dias da semana, sábado, domingo e feriado, com imensa alegria no que ele fazia no Ministério Público, quando eu era pequeno, depois na advocacia, depois que ele se aposentou pelo Ministério Público. Então, antes de mais nada, ele me deu gosto pelo trabalho, né? E o gosto pelo trabalho intelectual, né? A biblioteca dele, mesmo sendo grande parte de direito, era uma coisa que me fascinava, mas, né, ele tinha, né, coisas, além disso, filosofia, que eu desde pequeno, né, mesmo sem entender, começava a ler. Ele sempre trazia revistas estrangeiras, sobretudo revistas francesas e italianas, que naquela época, sem internet, né, e televisão tinha 4 canais, então, era uma porta, era uma janela extraordinária para o mundo, né? Então eu ficava fascinado com aquelas revistas europeias, por exemplo. Então, ele foi também me transmitindo o gosto por essa coisa do mundo, das línguas estrangeiras e da cultura, né? O gosto pelo direito, especificamente, não me pegou tanto, talvez porque os livros de direito fossem livros mais áridos, né? Para uma criança, sem ilustração, né? Exato, né? Mas eu sempre quis ser escritor, sempre, desde... Acho que com 8 anos eu comecei meu primeiro romance, inacabado, depois tem vários inacabados. Você tem 3 romances? Eu tenho 3, um deles acho que você pode chamar um romance, 2 são romances e o outro é uma coleção de textos, assim, publicados, né? E tenho mais alguns inéditos que eu espero publicar um dia, tem muita coisa de poesia também inédita. Eu cheguei a publicar um livro de poesia também, quando tinha 18 anos. Enfim, então sempre tive essa veia literária, digamos, né? Mas, e eu também dizia ao meu pai, ainda em vida dele, claro, que, de certa forma, o diplomata não deixa de ser um advogado do seu país, né? Alguém que tem que construir os argumentos em favor dos interesses do seu país, e isso acho que, né, aproxima essas vocações. E meu pai, ele tinha um espírito e uma visão de estadista. Era um homem muito humilde, assim, não se dava ares nem nada, mas nas conversas sempre transparecia, ele contava muito da história, toda a participação dele em vários momentos da história brasileira, desde a Revolução de 30, quando ele tinha 17 anos, ele participou das tropas gaúchas que começaram a subir em direção a São Paulo. Depois, 2 anos depois, ele e outros gaúchos romperam com Getúlio Vargas, porque viram que a Revolução de 30 tinha levado a uma ditadura, então romperam. Desde então ele foi da linha anti-varguista no Rio Grande do Sul, sempre a favor de uma democracia liberal, né? Enfim, e sempre transmitiu esse gosto também pela história e pelo fazer. Ele foi da política no Rio Grande do Sul. A ideia de que a gente tem que agir e pode agir na história de acordo com os nossos ideais, né? E não simplesmente ficar vendo as coisas acontecerem. Então,
ele tinha uma visão, acho, do que podia ser o Brasil. Ele me transmitiu também, entre tantas coisas, essa visão de um Brasil ideal, mas atingível, muito maior do que o Brasil real, né? De que o Brasil é uma coisa imensa e nós temos como chegar lá. Como que a sua aproximação do pensamento do professor Olavo de Carvalho mudou, se é que mudou, a sua visão da posição do Brasil no cenário internacional? Olha, mudou muito, porque eu acho que o Olavo, nele comecei a ver, no professor Olavo, a expressão de coisas que talvez outras pessoas tinham uma certa intuição, mas que ele, né, plasmou de uma maneira sistemática, de uma maneira profunda, de uma maneira extremamente articulada, né? No nível internacional, mas também no nível nacional. Para mim, acho que foram marcantes as duas coisas. No nível nacional, toda a demonstração que o Olavo faz de que existe um sistema, né, no Brasil de dominação, do qual fazem parte tanto a esquerda quanto o que se chamava direita nos anos 90 e começo dos anos 2000, né, que tudo aquilo era uma espécie de amálgama de dominação. E um pouco o contraponto disso no mundo, ou isso como um contraponto do mundo, no mundo também uma convergência de, digamos, interesses, às vezes parecendo diferentes, mas que se articulam na mesma proposta, que é o globalismo, né? Eu comecei a enxergar esse tema do globalismo graças ao que o Olavo falava, né, dos esquemas que estão por trás das ações de estados individuais e de organismos internacionais. E até hoje você vê, tirando os círculos olavistas aqui no Brasil, muita dificuldade em analisar a fundo as questões de poder mundial. As pessoas se concentram só, olha, qual é o interesse, não é nem dos Estados Unidos, qual é o interesse do Biden, qual é o interesse do Xi Jinping, qual é o interesse da Angela Merkel, né? E não veem o desenho que está por trás de uma transição de poder mundial para uma espécie de trama das elites mundiais, que cada vez mais contra o exercício das soberanias nacionais, cada vez mais elitista, cada vez mais concentrando poder em algumas mãos. Então, eu acho que essas duas coisas, e uma terceira, para completar, e aí no ponto de vista mais metafísico, o Olavo me influenciou muito na visão de que o cristianismo, a fé cristã, é uma coisa que faz um profundo sentido dentro da história, e não apenas dentro do indivíduo. Ouvindo, estudando a obra do professor Olavo, eu comecei a entender melhor o que é a fé cristã, o que é especificamente a fé católica diante da história. Hoje a gente tem muito a tendência, mesmo entre pessoas que creem, a dizer, olha, fé é uma coisa totalmente individual, tá apenas no meu foro íntimo, isso não tem nada a ver com o que eu faço no mundo, não tem nada a ver com o que acontece no mundo. E Olavo, enfim, entre outras influências, mas acho que talvez sobretudo ele, mostra ou indica um caminho diferente. Olha, não, né? A sua fé não é simplesmente uma visão de si mesma, é uma visão de mundo e uma visão de como atuar no mundo, uma visão de que existe uma transcendência que se expressa de alguma maneira na história, nas coisas coletivas, não apenas nas individuais. Você falou em globalismo, eu queria já puxar esse assunto. Sim. Essa expressão ela é vista por muitos, como você disse, fora do círculo olavista, como teoria da conspiração, né? Uhum. É um nome que supostamente designa certos movimentos que as pessoas não conseguem enxergar. Você disse que o globalismo é um processo de concentração de poder nas mãos de uma pequena elite econômica e política. Uhum. Quem são os agentes desse globalismo e a quem ele beneficia? Bom, o globalismo, acho que ele pode ter várias definições, não há uma definição única, mas acho que é um conceito muito útil, porque ele mostra que, olha, tem uma coisa diferente acontecendo no mundo nos últimos 30 anos. Mas falar assim, como é que eu comecei a enxergar o globalismo? Já tinha visto antes, mas para mim foi muito marcante quando Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos e lançou logo uma proposta de reindustrializar os Estados Unidos,
parar de ser um país simplesmente importador, sobretudo de produtos chineses, né, e reconcentrar o poder tecnológico, industrial nos Estados Unidos, entre outras propostas do Trump, né? Mas isso imediatamente suscitou um ataque, as pessoas assim, olha, ele quer acabar com a globalização, né? Um ataque vindo da esquerda, né? Que absurdo, como é que ele pode ser isso, quer desglobalizar? Olha, poucos anos antes, né, a esquerda atacava a globalização, né? Movimentos pesados anti-globalização, né, ao longo dos anos 90, até anos 2000, Seattle, né, acho que foi em 99, 2000, aquela grande manifestação, né? Então, tem uma coisa, né, tem uma coisa errada aqui. E aí eu acho que o globalismo é uma coisa que permite explicar isso, como sendo o seguinte, como sendo a estrutura na qual a esquerda penetra a globalização econômica, né, e faz dela um instrumento para os seus propósitos. Quais são esses propósitos? A esquerda marxista, né? O marxismo ele sempre foi inimigo da nação, né? O objetivo último né, o estágio comunista da sociedade é uma sociedade sem Estado e um mundo sem nação, né? Por quê? Porque a nação, assim como a família, que é outro inimigo do marxismo, assim como a fé cristã, a fé em geral, mas sobretudo a cristã, são considerados inimigos e a serem destruídos pelo marxismo. Por quê? Porque são espaços de transcendência, espaços em que o ser humano adquire uma força que está fora do poder imediato, que está fora do poder imanente. Então, eu acho que então, justamente você começa a ver um mundo diferente, começa a ver de uma maneira diferente. Então, a gente estava acostumado a ver desde a escola, né? A esquerda contra a direita, no terreno econômico, né? Então, a esquerda querendo né, estatizar e a direita querendo liberalizar, mas isso está ultrapassado. Eu comecei a ver isso com essa coisa da esquerda apoiando a globalização. Por quê? Porque a globalização se tornou um instrumento para esses propósitos da esquerda, para destruir essa que eu chamo a tríade conservadora, né? Deus, pátria e família, né? São as três transcendências, as três esferas da vida do homem que lhe dão um sentido que vai além do poder imediato. O homem que não, o ser humano, que não exercita essas transcendências, ele é uma presa fácil e se torna um escravo de qualquer sistema de poder. E o comunismo, né, a ideia do marxismo, chegar ao comunismo é isso, é o poder absoluto, um poder tão absoluto que não tem mais nem Estado, né? Essa dialética comunista é interessante, porque até um certo ponto é o Estado muito presente, mas a gente já está numa fase diferente, né? É o pós-Estado. Bom, e aí você vê vários fenômenos que também só fazem sentido se você tiver alguma ideia do globalismo, né? A China, por exemplo, né? Imaginava-se, né, nos anos 90 que a China se tornaria cada vez mais democrática com o crescimento econômico, né? Ou seja, que a China, ao comerciar cada vez mais com o Ocidente, se tornaria cada vez mais parecida com o Ocidente. Mais aberta. Então. O que acontece hoje? O Ocidente se torna cada vez mais parecido com a China, né? Sociedade de controle, né? Controle social, controle ideológico, enfim, não se discute mais o tema da liberdade, é uma palavra que desapareceu, né? Sem liberdade de expressão, sem liberdade de associação, em muitos casos. A pandemia acelerou tudo isso, mas algo que já vinha. Então, outra maneira de ver o globalismo também é isso. São elites ocidentais que se aliaram à China em torno também de algum tipo de visão de interesse comum. Você vai a Davos, né? Davos é interessante, né? Davos, digamos, é a nata do capitalismo mundial, né? Eles adoram a China, né? No tempo do Trump, eles detestavam os Estados Unidos, né? Por quê? Porque o Trump representava um modelo capitalista, né, tradicional, digamos, né, baseado em nação, Estado-nação, com, né, nacionalismo forte, nacionalismo econômico, inclusive, com o reconhecimento do caráter cristão, no caso dos Estados Unidos, que é uma das coisas que eu procurei chamar a atenção desde aquele artigo que você mencionou, ou seja, a importância nessa visão que eu acho que é a correta e a nossa também, da raiz cristã, no caso do Brasil, enfim. Então,
mas é um capitalismo que não serve para essa elite teoricamente capitalista transnacional. Eles gostam da China. Por quê? Porque é um capitalismo administrado. Eu acho que a gente já está num pós-capitalismo, né? A gente não deve mais falar de capitalismo. Cada vez tudo mais segue uma ótica controlada por organismos internacionais e por essa elite transnacional, quase sempre em benefício também da China e em prejuízo das populações dos países ocidentais. São países que há 20 anos estão transferindo poder econômico para a China, que estão transferindo sua própria alma, digamos assim, para fora, que estão perdendo a sua identidade. Tá, mas a dúvida é a seguinte, eles querem tirar Deus, pátria e família do caminho para concentrar poder. Mas qual que é o objetivo disso? É meramente econômico? Talvez não seja só econômico. O discurso, o canto da sereia que a gente percebe é liberdade, igualdade, tolerância. Também acho que não é por aí. Isso aí é só um discurso para convencer, né? Ou seja, eles querem tirar do caminho esses valores transcendentes para quê? Qual que é o objetivo final disso? Ou objetivos finais desses grupos? Poder, né? Poder. Dinheiro e poder. Dinheiro como instrumento de poder. O Nietzsche, ele caracteriza o futuro, né, como um mundo onde o poder será o seu próprio fim. Essa é um pouco uma leitura do famoso A Vontade de Poder, né? Wille zur Macht, um livro que é uma reunião de fragmentos do Nietzsche, mas que é um conceito dele, propriamente. É um livro onde Nietzsche começa dizendo, olha, eu vou contar a história dos próximos 200 anos. Né? É um livro de mais ou menos o quê? Quer dizer, os fragmentos são mais ou menos, digamos, 1880, então a gente está já avançado aí nesses 200 anos do Nietzsche. Né? E basicamente ele vê o mundo assim, é poder. Quer dizer, e o poder, o que ele quer? Mais poder. Né? E Nietzsche é uma das fontes do que a gente está vivendo. Tenho lido bastante coisa sobre essa tríade aí, que é o oposto, talvez, da tríade Deus, Pátria e Família, que é a tríade Marx, Nietzsche e Auguste Comte, né, o positivista. Ou seja, marxismo, positivismo e Nietzsche. Enfim, marxismo atacando tudo de frente, né? Nietzsche também, né? A ideia de que Deus morreu. Nietzsche eu acho é muito ambíguo, é um autor que eu gosto muito, porque as coisas não são tão assim. Tem sempre uma segunda camada e uma terceira e uma quarta camada. E no fim da vida, naquela transição para o que se considera a loucura de Nietzsche, ele, de certa forma, pode-se dizer que ele se cristianiza, né? Ele tem uns poemas ali, que já são considerados os poemas da loucura, em que ele fala que Deus está andando de novo sobre a terra, esse tipo de coisa. Né? Mas, claro, enfim, a obra dele deu origem a toda uma visão de uma humanidade sem Deus, né? Essa humanidade do Übermensch, né? Que é o super-homem, no sentido de o homem como Deus de si mesmo. Né? No marxismo você tem, então, também uma anulação de todas essas transcendências, não só... o marxismo é uma coisa que vai muito além, né, da questão econômica. A propriedade coletiva dos meios de produção ela é um instrumento, entre outros, para a construção da sociedade coletiva. E os marxistas agora, dessa transição do século XX para o XXI, já viram que não é por aí. Né? Então, se o marxismo fosse uma teoria econômica, os marxistas... diz assim, olha, não deu certo, então vamos tentar outra coisa. Mas não, eles continuam querendo construir a sociedade comunista. Então, o objetivo deles não é eficiência econômica, né? Porque está claro que o capitalismo é mais eficiente. E eles reconheceram isso. Isso é o globalismo. Né? É o marxismo quando, olha, não vamos mais brigar com isso aqui, vamos tomar o capitalismo de dentro. Como é que você toma o capitalismo de dentro? Mudando a cabeça das pessoas. Aí vem a questão, olha, não interessa você controlar as fábricas, as fazendas, coletivizar a fazenda, a fábrica. Interessa você entrar dentro da cabeça das pessoas e entrar dentro do que esses novos marxistas chamam de os núcleos de produção da verdade. Eu tenho falado disso, é uma expressão, né, que está num livro fundamental, que é o Império, de Michael Hart e Antônio Negri, que é considerado o manifesto comunista do século XXI, que é o manifesto globalista, que é assim, olha, o império o que é? Não é o império americano, é isso aí, essa grande economia mundial
onde não existe mais pátria e onde cada indivíduo está solto por si mesmo, onde você já não tem uma economia baseada na indústria, ela é baseada na comunicação, né? E, portanto, onde é muito mais fácil você, e muito mais importante você controlar a verdade, porque ao controlar o critério de verdade, você controla a comunicação. Isso é o que está acontecendo hoje, né? Por que há todos esses avanços globalistas nessa nossa acepção? Porque eles conseguiram, em grande parte, o controle da verdade. Graças a muitas iniciativas como o Brasil Paralelo ainda não conseguiram todo o controle da verdade, né? Mas existe hoje algo que é impensável, né? Que é, digamos, a comunicação em sociedades democráticas sendo sujeita ao tipo de cerceamento que está sendo sujeita, e com base nos fact-checkers, que são nada mais do que essas usinas de produção da verdade controladas todas por uma visão marxista. Então, desde o século XIX, portanto, estão preparando isso. E o positivismo é outro ancestral, digamos, do globalismo, porque ele cria essa ideia de uma religião da humanidade, né? Ele é mais sutil do que o marxismo, né? O marxismo, né, sobretudo na forma que ele toma depois no século XX, fala tudo é ruim, né? Tudo é ruim, né? E a única maneira de você se salvar é transitar para uma sociedade comunista, né? O positivismo, não, vamos avançando aos poucos. Religião, não, está bem, ele não rejeita frontalmente a religião, né? Mas ele acha que a religião é uma coisa que vai ser superada com o avanço. O Conte tinha uma religião, né? Pois é. Tem até um tempo no Rio de Janeiro. Exato, né? Quer dizer, que é a religião da humanidade, que é para, digamos, uma religião não religiosa, de certa forma, né? Uma religião não, ou melhor, não transcendente, né? E o que você vê hoje aí nesses meios internacionais? Em grande parte é isso, a ideia de uma religião da humanidade. E aí é Nietzsche, né? O homem é o Deus, como Deus de si mesmo. O Übermensch. Tudo isso conflui hoje no globalismo. Perfeito. Você, em 2018, foi promovido a uma função no Itamaraty que corresponde à de embaixador, isso, né? É o último grau da carreira? Isso. E um pouco depois foi ministro por cerca de 2 anos. E hoje você faz o que dentro do Ministério? Então, eu estou em licença. Está de licença. Uma licença não remunerada, que, enfim, qualquer funcionário público de carreira tem direito. No caso do Itamaraty, tem direito a essa licença por até 6 anos, durante o qual eu posso, enfim, fazer qualquer atividade. E estou aproveitando justamente para, enfim, aprofundar estudos sobre questões como essas que a gente está conversando aqui, preparando aí alguns escritos, então, revendo também escritos que eu tenho de outros momentos e, enfim, participando aí de palestras, seminários, programas em diferentes canais. Isso está me dando muita alegria, digamos, de poder aprofundar nessa dimensão. Durante a gestão, foram 2 anos e 3 meses, na verdade, bastante intensos, né, no Itamaraty. E se você contar o período de transição, acabou de completar agora, no dia 14 de novembro, 3 anos que eu fui nomeado, digamos, ministro, né? Então, foi um período muito intenso e estou decantando, digamos, muita coisa que eu acho que consegui aprender nesse tempo, ou pelo menos da maneira socrática, assim, saber que eu não sei, né? Várias coisas eu aprendi que não eram do jeito que eu imaginava, né? Eu acho que é por aí que a gente aprende as coisas. Pois é, sobre esse ponto, inclusive, teve uma intervenção do ministro Aloysio Nunes, dizendo que o seu discurso de posse está tudo muito bem, mas ele haverá de encontrar a verdade das coisas, como disse Maquiavel. A pergunta é justamente essa: o que você encontrou nessa sua gestão de verdade que você ainda não conhecia sobre o Brasil? Uma delas, já que você mencionou a Aloysio Nunes, sobre o próprio Aloysio Nunes, né, que é uma pessoa ligada a esquemas de corrupção, aparentemente, né, ou pelo menos alegadamente, não sei se um dia vai ser julgado, né, assim como, infelizmente, alguns dos seus antecessores, né, que gostavam de me criticar. José Serra também é acusado de corrupção, Celso Amorim foi acusado de corrupção. Então, uma coisa que eu aprendi foi isso, é como no Itamaraty se refletia esse amálgama
de uma esquerda e de uma pseudo-direita, ou de um pseudo-centro, né? Onde, né, no tempo do PT, o pessoal do PSDB se criticava o PT, no tempo em que era PSDB, o pessoal do PT criticava, né, a política externa. Como se fossem direita e esquerda. Né? E na política externa isso era muito claro, né? Mas quando chegou realmente uma política externa, a partir dos interesses do Brasil, a partir de uma visão da essência, da identidade do Brasil, eles se uniram em crítica. Por quê? Porque, e aí, acho que esses exemplos aí, a Luiz Nunes é muito... enfim, ele é, de certa forma, o globalismo encarnado, porque ele vem, né, do terrorismo, da luta armada, né, e se transmuta aí em uma coisa mais ou menos liberalzinha, né, com corrupção no meio, né, eu acho. Né, talvez, como eu digo, seja julgado um dia. Isso é o retrato do Brasil, né, e é o retrato, infelizmente, do Itamaraty, que é uma entidade, uma instituição que se fechou em si mesma e passou a conviver muito confortavelmente com a cleptocracia brasileira. Isso foi o que aconteceu aí ao longo, sobretudo, dos últimos 30 anos. Né? Em troca de apoio político para promoções, em troca, né, de facilidade na passagem nas sabatinas do Senado, se criou aí uma intimidade muito grande entre, digamos, a elite diplomática, né, não estou falando de todos, e a cleptocracia brasileira. E foi isso que eu tentei romper. E isso é que escandalizou ex-chanceleres, tanto os de carreira quanto os políticos, porque eu tentei quebrar essa simbiose do mal aí entre a diplomacia e libertar a diplomacia brasileira da cleptocracia. E justamente por não ter feito essa ponte, digamos, que era tradicional, sempre respeitei parlamentares de todas as correntes, sempre procurei dialogar, e pessoas do Supremo também, ministros do Supremo, sempre respeitei, sempre procurei dialogar na medida que tivesse alguma coisa a ver com o Itamaraty, mas também sempre preservando as prerrogativas do Executivo, enfim. Mas nunca fiz ponte com a cleptocracia. E por isso eu acho que, né, que a minha gestão ficou realmente em 2 anos e 3 meses. Se tivesse feito pontes com a cleptocracia, talvez estivesse lá até hoje, mas eu não estava ali pelo cargo para ficar mais tempo ou menos tempo, estava ali porque eu achava que o Itamaraty, continuo achando, que o Itamaraty não pode ser a agência de viagens da cleptocracia brasileira. Na sessão da CPI da Covid, da qual você participou, a senadora Cátia Abreu disse o seguinte, no contexto em que se discutia as vacinas que a China poderia vender, negociar com o Brasil. Abre aspas, disse a senadora Cátia Abreu. Eu quero bajular qualquer país que tiver vacina para o meu povo brasileiro. Qualquer um que tiver vacina, eu sou capaz de deitar no chão e deixar que pisem em cima de mim. Não tenho o menor orgulho. Comente essa frase no contexto brasileiro. Eu acho que é uma frase que se comenta a si mesma, né? Eu acho que as vacinas foram usadas como um pretexto para pessoas que queriam, como a senadora Cátia Abreu, se deitar no chão, né? Sobretudo se deitar no chão para a China. Né? Então, agarraram esse pretexto. Né? Quem fala esse tipo de coisa é porque tem um determinado tipo de caráter, né? Mas diz que não tem orgulho, né? Enfim, são um tipo de conduta que realmente com a qual eu jamais compactuaria. Né? Digamos, olha, nós não temos identidade própria, nós não temos capacidade de formular nossos próprios interesses, então nós vamos simplesmente abdicar. Isso é a visão, acho que está refletida aí. Vamos abdicar de ter uma alma, né? Eu lá no começo da gestão falei, olha, nós queremos vender soja, minério de ferro e outras coisas para a China. Não explicitei a China, mas falando da China. Mas não vamos vender a nossa alma. Né? O que me parece óbvio, né? Então, queremos fazer comércio. As pessoas não falam, não é pragmatismo? Pragmatismo é você fazer comércio. E nosso comércio com a China aumentou durante a minha gestão, não diminuiu, aumentou. Né? Agora, nós não vamos condicionar todas as nossas decisões estratégicas, todas as nossas decisões sobre o futuro do Brasil, a China ou a quem quer que seja. Né? E isso foi
digamos, muito criticada. Claro que nós não vamos vender alma. Acho que foi criticada por pessoas que já venderam a alma, né? Acho que muita gente... Não, eu quero vender minha alma, sim. O que é isso que não vamos vender na alma? Que eu vou vender. Né? Mas veja, a China é nosso maior parceiro comercial e você disse que na sua gestão o comércio ele floresceu ainda mais, né? Exato. Esses ruídos que aconteceram, dos quais você foi, inclusive, o protagonista em alguns deles, com o embaixador da China, com a Cátia Abreu na questão do 5G, isso não prejudica, não é uma pergunta retórica, a pergunta é sincera, isso não prejudica as relações do Brasil com a China? O que importa nessa relação, já que esses ruídos que pareceram a nós aqui de fora graves, como assim, né? Parecem graves, mas não são graves, a coisa continua bem... Exato. O que aconteceu sempre? Uma diferença imensa entre a narrativa e a realidade. Então, vamos falar o que realmente aconteceu em relação ao embaixador da China. Né? Já falei isso em outras oportunidades, mas tínhamos uma relação correta, né? E desde o começo procurei ajudar a ter uma relação correta com a China. Né? Fizemos uma visita bem sucedida do presidente a Pequim. Né? Não foi uma visita assim, de subserviência, como queriam que fosse. Não foi uma visita de ficar lá 2 semanas na China, não, né? Uma visita correta. Queríamos rebalancear, digamos, nossa relação com a China, que achávamos que estava só muito direcionado ao interesse chinês, enfim. Aí o que aconteceu? Começou a pandemia, aí teve um momento em que o deputado Eduardo Bolsonaro, com muita gente estava falando, olha, isso aqui é o vírus chinês. Né? Aí o embaixador da China começou a vituperar contra o deputado Eduardo. Né? Seria normal ele se queixar de uma declaração entendida como contrária à China, mas não da maneira como foi feita, não entrando no debate nacional. Mas seria usual ele se queixar em público? Hein? Seria usual ele se queixar em público? Mas de maneira cortês, né? De maneira cortês. Como os embaixadores brasileiros fazem quando o Brasil é ofendido, por acaso, em algum parlamento estrangeiro. Isso acontece às vezes, né? O embaixador publica uma carta no jornal, fala, olha, o deputado fulano fez uma declaração que é incorreta e tal. Né? E não fica ali xingando, ameaçando. Mas pior do que isso, né? Isso ninguém lembra. Então é bom que se fale. O embaixador chinês, naquele momento, retuitou um tweet, agora não lembro de quem, eu tenho o print disso, coloquei no meu Twitter, inclusive, de alguma pessoa que tweetou dizendo a família Bolsonaro é o veneno do Brasil. Né? Ele retuitou isso. E o que nós exigimos? Em primeiro lugar, olha, não estou... Né, fiz uma nota, né, claro, depois falar sobre isso com o presidente da República, qual é a orientação? É essa. Então, fizemos uma nota dizendo, olha, não estou defendendo o que disse ou atacando, não estou falando do que disse o deputado Eduardo Bolsonaro ou qualquer deputado em relação à China. Né? Agora, esse comportamento de um embaixador é absolutamente inaceitável. Retuitar uma coisa tão ofensiva quanto o presidente da República é algo que exige desculpas, né? E ameaçar ou falar contra, digamos, a liberdade de expressão de um deputado brasileiro é também inaceitável, independentemente do conteúdo. Né? E o que falamos assim, olha, esperamos um pedido de desculpas disso aqui e, se houver isso, em relação ao que foi feito com o presidente da República, eu, no caso, me ofereci, olha, posso inclusive ajudar digamos, pacificar aí entre o embaixador da China e o deputado Eduardo Bolsonaro, que na época era presidente da Comissão de Relações Exteriores. Né? Isso foi interpretado como uma coisa anti-chinesa. Né? Não, né? Qualquer chancelaria do mundo faria isso. Várias chancelarias do mundo têm feito isso, porque embaixadores chineses têm feito coisas semelhantes. Né? Eu, numa audiência no Senado em março, no Senado não, na Câmara, não, no Senado também, eu acho que eu citei quer dizer, tenho certeza que eu citei um caso que tinha acabado de acontecer na França, onde o embaixador chinês foi muito ofensivo em relação a deputados franceses que iam fazer uma viagem a Taiwan, e o chanceler francês, Le Drian, na ocasião, publicou uma nota, Twitter e tal, e uma nota da chancelaria dizendo, olha, isso aqui é inaceitável, um diplomata estrangeiro não pode falar isso aqui na França, não aceitamos, isso aqui é um insulto. Né? Então, é a mesma coisa lá. Só que lá não tem uma Cátia Abreu lá para nenhum lobby chinês na França para defender os interesses chineses e não os interesses franceses. Né? Aqui, né, uma ofensa ao presidente da República, a República dela, a República desse pessoal pró-chinês do Parlamento Brasileiro, né, eles ignoram. Não tem nada. Né? Agora, uma coisa que não é passar a mão na cabeça do embaixador da China é considerado um gesto ofensivo e gera toda uma série de coisas. Né? Então, é uma vergonha que as pessoas se comportem assim, porque, né,
é o chefe de Estado do país deles, que foi ofendido, né, e a liberdade de expressão de um parlamentar brasileiro, como esses são parlamentares brasileiros também, que foi ofendido, né. Então, a partir daí, eu fiquei realmente uma das coisas que eu aprendi, eu fiquei realmente abismado com a falta de patriotismo e o entreguismo de alguns parlamentares brasileiros, né, de vários parlamentares brasileiros, que não se preocupam com a sua dignidade. Só para voltar ao negócio da vacina, porque não, teria um interesse em ter vacina, né? Na verdade, quando teve essa declaração, quando eu saí do cargo, as vacinas, insumos, já estavam chegando da China normalmente, né? Já era um momento que a própria China reconhecia que o Brasil era o país que mais recebia vacinas e insumos provenientes da China. Agora, também, esse raciocínio aí que está nessa fala da senadora Cátia Abreu, ele reflete uma coisa que não é real, que assim, como se a China ou qualquer outro país estivesse dando vacinas para o Brasil. Não, eram contratos comerciais, né, entre o Ministério da Saúde e determinadas firmas instaladas na China, né, mas não era uma doação, não era um favor, era simplesmente uma autorização de exportação para que, num momento de pandemia, esses produtos que foram comprados, adquiridos, né, normalmente uma transação comercial pelo Brasil, pela Fiocruz, eu acho no caso, entrassem no avião e viessem para o Brasil, né. Isso aconteceu. Houve pequenos atrasos, como houve em todo lugar do mundo, né. Mas então essa ideia de que, não... bom. Agora, é o seguinte, quando você né, dá corda, quando você se presta a certas coisas, as coisas começam a acontecer. Eu nunca aceitei chantagem da China nem de ninguém em relação à vacina, em relação a 5G, em relação ao que quer que seja, né. Quando você começa a dar sinal de que você está aberto a receber chantagem, você vai receber chantagem, né? Então, o que está acontecendo? A China está retendo as exportações brasileiras de carne. Isso nunca aconteceu quando eu estava lá, né? Dizia que eu tinha uma postura anti-chinesa. Não, eu tinha uma postura firme em relação a qualquer país do mundo, né? A China respeita a firmeza, a China não respeita a fraqueza, né? Nisso eu admiro os chineses, e muitas coisas também, né? Então, agora, assim, o Brasil abriu as pernas, né? O Brasil abriu completamente as pernas, eles vão ver até onde que vai, né? Então, entregamos os 5G para a China? Entregamos, né? E assim, mas a carne continua tendo problema, né? Claro, eles vão usar os instrumentos de poder, porque nós deixamos eles usarem esses instrumentos de poder, entendeu? Sobre essa questão do 5G, o que está em jogo nessa batalha pelo 5G e por que te preocupa o protagonismo da China? Porque a China tem um projeto de poder mundial, né? Enquanto que a Finlândia, sede da Nokia, não tem um projeto de poder mundial. Enquanto que a Suécia, sede da Ericsson, não tem. Enquanto que a Coreia do Sul, sede da Samsung, não tem, né? Que são os competidores. A China usa... E aí, de novo, assim, a China é um país poderoso porque ele sabe usar os seus instrumentos de poder, né? Isso tem que ser admirado e respeitado. Eu admiro e respeito, né? O Brasil é um país, e aí tem a ver com a nossa diplomacia republicana, diplomacia de fora para dentro, a diplomacia de desempenhar um script escrito fora, é um país que não sabe usar seus instrumentos de poder. Bem, então, hoje o mundo é o mundo da informação, da comunicação. Nós estamos, não tem quarta revolução industrial, não é mais revolução industrial. Nós estamos na primeira revolução informática. A China já domina o mundo industrial. Começou a dominar o mundo industrial a partir dos anos 90. E a partir dos anos 2000, eles viram, olha, o que é a próxima onda? A próxima onda é a inteligência artificial e o 5G, ou seja, a estrutura de internet. E a China começou a investir nisso e ficou na frente de todo mundo nessas vertentes. É para ganhar dinheiro? Mais ou menos. Porque o que acontece? Companhias europeias ou americanas, elas estão sujeitas a suas regras corporativas dos seus países, aos interesses dos seus acionistas, e cada uma tem a sua estratégia, que não depende da estratégia do seu governo, ou não predominantemente. Na China é completamente diferente, a estrutura corporativa, essas regras corporativas não existem, ou são completamente diferentes, né? As companhias todas, elas são, de alguma maneira, estatais, elas são, de alguma maneira, instrumentos de poder estatal. E isso está ficando cada vez mais assim, com a concentração de poder na mão de Xi Jinping, conforme foi visto aí no congresso do PC chinês. Bem, então, será que a China não vai usar o 5G
como um instrumento de poder? Claro que vai. Né? Claro que vai. Então, como qualquer país usaria, né? Se tivesse as ambições que a China tem. Eles vão controlar a tecnologia que vai ditar o poder do mundo, porque o mundo agora é feito de dados, de informação. Né? E isso é a economia que nós estamos vivendo. Então, para dar exemplos concretos, né? Porque se fala muito, não, mas vão ser preservadas as comunicações dentro do governo, onde não vai poder ter equipamento chinês. Né? Pelo lugar que não sei se não vai poder, porque a regra é meio dúbia, mas enfim. O fato de terem montado o esquema, o edital, com essa exceção para as comunicações dentro do governo, onde, pelas regras, mais ou menos, que não pode entrar empresas chinesas, já mostra que existe uma preocupação. Né? Como se as comunicações privadas, tudo bem, né? Exato, né? Exatamente, como se as comunicações privadas não precisassem de segurança. Né? Aí eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, imagina que você tem uma indústria que depende aí da importação de um maquinário. Você vai lá e tem duas opções daquela máquina que você precisa, uma da Alemanha e uma da China. Né? Digamos que o seu provedor de internet tem equipamento chinês, tem equipamento Huawei ou de alguma outra empresa. Tá? Aí você fica se sabendo ali, inclusive pela circulação dos seus dados, que você está inclinado a comprar o equipamento alemão. Né? Imagina uma hipótese assim, chega, né, aquele dia faltou internet na sua empresa, né? No dia seguinte faltou de novo. Né? Aí você começa a desconfiar, né? Aí, de repente, chega lá uma mensagem assim, meio truncada, mas você entende que a sua internet não vai voltar se você não comprar o equipamento chinês. Né? Isso pode acontecer com qualquer empresa. Né? Outro exemplo, que eu estava pensando, uma universidade brasileira, digamos. Acho que seria difícil hoje, mas digamos que um professor de uma universidade brasileira publique um artigo criticando o que a China faz em Hong Kong. Então, assim, estão acabando com as liberdades que Hong Kong ainda possuía. Né? Daqui a pouco a internet dessa universidade, né, começa a pifar. No outro dia pifou mais um pouquinho. Né? Aí a universidade fala assim, nós vamos dispensar esse professor aqui. A internet volta. Né? Então, isso pode acontecer a torto e a direito. Né? Pode acontecer com Samsung, com Nokia? Pode, né? Mas não vai. Esse aqui é o ponto, porque não existe essa manipulação de todos os instrumentos de poder, essa utilização de todos os instrumentos de poder por um regime central extremamente poderoso, né? Um regime de partido único que tem, né, visão assim, de daqui a 100 anos o que vai ser o mundo, o que vai ser a China, enquanto que o capitalismo ocidental tem a visão do resultado do balanço ali do próximo mês para ver o que os acionistas vão querer ou não querer. Né? É uma vantagem imensa para a China e nós vamos perder a soberania no terreno que é o que vai ser o mundo agora, quer dizer, não vai ser mais o território físico só, né? Também vai continuar sendo importante. Isso aí a gente vai perder a soberania por causa do clima, né? Você quer falar depois disso. Mas a gente vai perder a soberania no mundo virtual. Você, na sua gestão, você investiu bastante na relação próxima com os Estados Unidos, em especial centrado na figura do presidente Donald Trump. O Donald Trump perdeu as eleições, como se diz, a festa acabou e agora, né? Ou seja, parece que o Brasil teria rompido pontes com outras nações ao se concentrar nessa amizade, digamos assim, com os Estados Unidos. Essa é uma avaliação correta? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Nós não rompemos ponte com ninguém, nem com a China. Não rompemos ponte nenhuma com a China. Né? Como eu te disse, o comércio aumentou, o que nós não queríamos tentamos fazer isso. O que nós queríamos era evitar uma influência crescente e desmedida da China no Brasil. Mas, assim, se fosse a Nova Zelândia ou o Uzbequistão controlando metade do parlamento brasileiro, do jeito que eles controlando a nossa agricultura e agora controlando a nossa internet, nós também não íamos gostar que fosse a Nova Zelândia ou o Uzbequistão dominando o Brasil, que o embaixador do Uzbequistão ofendesse o presidente da República e os parlamentares brasileiros defendessem o embaixador e não o presidente da República. Né? Então não é por ser a China, porque um país como o Brasil não pode, né, ser um país que depende dessa maneira da China. Como é que você reduzia isso? Né? Uma das maneiras é você ter uma relação especial com uma potência de tamanho equivalente. Né? Então, esse foi um dos nossos diagnósticos. Você precisa ter uma relação especial, no caso, com os Estados Unidos, porque é a única maneira de você contrabalançar
uma influência totalmente desbalanceada de um país como a China. E, sim, em muitos sentidos, privilegiar esse parceiro aqui, os Estados Unidos. Por quê? Porque ele é muito mais parecido com aquilo que nós queremos ser. Nós queremos ser uma sociedade de controle, uma sociedade de partido único. Nós não, né? Acho que algumas pessoas no Brasil até querem, né? Estão trabalhando por isso aí, né? Eu acho que o nosso semipresidencialismo está aí para isso mesmo, né? Conforme tem sido falado. Mas, bem, o brasileiro acho que não quer, né? Esse não é o nosso modelo. Nosso modelo é uma sociedade aberta, uma sociedade de oportunidade para todos, uma economia verdadeiramente capitalista, de mercado, né? Democracia em todos os níveis. Então, faz todo sentido que, digamos, nosso parceiro preferencial sejam os Estados Unidos, né? Sejam os Estados Unidos. Não só por uma afinidade, mas porque você ter laços, digamos, empresariais com os Estados Unidos são coisas que vão trazer para cá investimento industrial, investimento em nova tecnologia, investimentos que vão conectar. A indústria brasileira encolheu e se isolou do mundo de uma maneira talvez deliberada, né, nos últimos 20 anos aí antes do governo Bolsonaro. Os Estados Unidos ia corrigir isso, né, a relação com os Estados Unidos, ia ajudar muito, e acho que nós começamos a firmar aí acordos regulatórios que facilitam muito o investimento nos Estados Unidos, e uma coisa muito simbólica e muito importante, nós fechamos um acordo anticorrupção, quer dizer, um acordo para dificultar mais ainda que companhias americanas cheguem ao Brasil, investam no Brasil através de mecanismos de corrupção, né, para bloquear isso. Claro, e que companhias brasileiras também não façam corrupção nos Estados Unidos, mas principalmente, claro, a tendência seria o contrário, né? Então, a relação preferencial com os Estados Unidos ou com outros países capitalistas democráticos é uma relação que tende a ser limpa de corrupção. A relação com a China é muito diferente, né? Porque o investidor chinês ele tem uma outra maneira, se a maneira de penetrar no mercado é corrompendo os políticos locais, é assim que ele vai, né? Não tem nada lá nas regras corporativas dele que vai impedir isso. Ao contrário, estimular. Fala, no Brasil, como é que você entra? No Brasil, você entra através da corrupção. Então, corrompe os caras, né? Joga o jogo, né? Exato, né? No país X, como é que você entra? Não, no país X, você entra através mudar a educação, né? Aí você vai através da educação. Mas não só a China faz isso, né? Claro que não, mas eles hoje são o país que faz isso. Porque eles têm um poder centralizado que é extraordinário, que nenhum outro país tem, né? Então, eles têm a vontade e a capacidade de fazer isso, né? O Uzbequistão não tem, né? O Uzbequistão deve fazer também isso no Tadiquistão, não sei, né? Mas não tem essa dimensão, né? Hoje no Brasil, Ernesto, qualquer pensamento de direita é visto pela imprensa como extrema-direita, ultradireita, claro, que são expressões que tentam, enfim, denegrir esse pensamento que aflorou no Brasil há poucos anos, né? Isso. O que diferencia a direita pela qual você tem afinidade dessa ultradireita, dessa extrema-direita que contém certamente pontos negativos? Qual é a linha que separa isso aí? Olha, bom, enfim, o jargão aí da mídia, nenhuma, né? Eles querem simplesmente invalidar qualquer pensamento que parta de uma visão de nação, que parta de uma visão de uma identidade mais profunda, que parta de uma visão de transcendência e que parta de uma visão de preservação dos valores da família, né? Eles querem invalidar isso tudo. Como é que uma maneira de invalidar isso tudo é chamar isso de extremismo, né? E no caso, claro, extremismo de direita. Você pode ser de direita, mas você tem que ser moderado. O que é você ser moderado em direita? Aí seria você ser de direita, mas você, enfim, adere a toda a pauta da ideologia de gênero, né? Você é contra uma criança de 4 anos poder fazer cirurgia de mudança de sexo? Eu sou contra. Então você é de extrema direita, né? Vocês definem assim, né? Então, para você ser moderado, você tem que aceitar, né, que toda a desagregação da família, você tem que aceitar o desrespeito completo aos símbolos religiosos e à própria religião, você tem que aceitar, enfim, o fim da autoproteção aí, na questão das armas, que eu sei que é uma questão polêmica, mas enfim, que faz parte dessa discussão também, né? Então, o que acontece hoje é isso, é que você tem uma mídia que se arvora como, digamos, neutra, né? Então, olha, eu estou aqui no meio e eu estou dizendo o que é extremo de cá e o que é extremo de lá, né? Aí chega determinadas propostas, né,
acabar com a família, de acabar com a nação, de, né, submeter a nossa soberania aí aos organismos internacionais por causa do clima, etc. Então, não, tranquilo, isso aqui é moderadíssimo, né? Adorei isso aqui, pô. E chega alguém dizendo, não, família sempre existiu, pai, mãe, pô, né? Tá ali no documento, não pode mais pai, mãe, é genitor 1, genitor 2, extremista. Então, você tem um árbitro que só arbitra para um lado, né? De modo que esse conceito aí de, né, direita ou de extrema-direita, esquerda, extrema-esquerda é totalmente administrado. E isso é curioso, porque também é feito para criar uma imagem assim subreptícia, né? Não é só na superfície. É tipo uma coisa de publicidade aí, né? Você começa a jogar no pensamento, assim, né? Então, assim, não vai dizer assim, o Ernesto está tomando água. Não, assim, o Ernesto de extrema direita está tomando água, né? Então, não tem nada a ver com a água, né? Mas você joga ali, então a pessoa já, né, no dia seguinte já lembra, né, já lembra daquilo. Isso é uma coisa totalmente, enfim, nociva e totalmente antiética, né, por qualquer definição razoável. Então é isso, o debate político hoje ele é completamente distorcido por uma mídia, né, e uma academia também que são parte do jogo, né, mas que querem ser o árbitro e que ainda se valem do prestígio do passado da mídia. Então, tem muita gente que assiste a Globo e fala, não, a Globo é o que é verdade, porque as pessoas, né, acostumados assim, não, imagina se o Jornal Nacional vai dizer um negócio que é mentira, né? Imagina se eles não vão contar toda a verdade num determinado tempo. Conheço gente muito boa, gente com curso superior, doutorado, mestrado, pós-doutorado, que liga a Globo e acha que está ligando a pensam assim, qual seria o interesse, né, deles mentirem? Né? Exato, né? Interesse é dinheiro, né? As pessoas parece que nasceram ontem, né? O mundo é movido por dinheiro. Ernesto, você faz a diferenciação entre democracia nacional, daqueles países que se unem por um sentimento, e você inclui o Brasil nessa classificação, e as democracias pós-nacionais, cuja união se dá basicamente por um dever de lei, né? Isso. Eu queria insistir um pouquinho com você, que é escritor, que é poeta, para tentar expressar qual que é o sentimento que une o Brasil. É uma angústia que eu tenho. O Brasil passa, nos últimos anos, por questões complicadas, por uma desunião, inclusive dentro de famílias. Muitos amigos estão brigando por conta de política. Parece que não há uma luz no fim do túnel, parece que não há algo que une esse país, a não ser simplesmente o nosso território e a lei. Qual que é o sentimento que une o Brasil? Olha, o sentimento sempre é uma coisa inefável, né? Ou difícil de falar dela. Por isso que você tem a poesia, então, né? Por que nós não somos o Canadá, por exemplo? Você mencionou numa entrevista que deu que o Canadá talvez fosse um país dessa democracia pós-nacional, né? Por que nós não somos um Canadá? Acho que por contraste talvez seja melhor de expressar isso, né? Eu acho assim, tem diferentes coisas. Por exemplo, durante a minha gestão, uma ocasião eu fui a Cruzeiro do Sul, no Acre, né? Que é a ponta da pátria, praticamente, né? O lugar mais oeste do Brasil, mais dentro do continente, né? E você está ali e é Brasil, né? Você sente, você respira um determinado ar. Você cruza para o lado do Peru, né? País amigo e tal, mas é outro ar que você respira. A mesma coisa, isso é uma experiência até muito mais antiga que eu fiz, uma vez que eu voltei de ônibus entre Porto Alegre e Montevidéu. Quando você cruza a fronteira, eu adoro o Uruguai, né? Passei um tempo excelente lá, né? Você cruza a fronteira aí no Chuí, passa para o lado brasileiro, você respira outro ar. O verde é mais verde, eu tive essa sensação, né? O sol brilha diferente, né? É realmente uma coisa... Claro, e o que é isso? O que é sentimento? Sentimento também é aquilo que vem da sua infância, da sua formação, né? O ser humano ele é uma criatura de sentimento, não é só uma criatura de racionalidade, né? E então isso é construído, né, pelo seu pai, meu pai, por exemplo, que recitava, né, sei lá, Gonçalves Dias, né, não sabes que a vida é luta renhida, né, viver é lutar. Isso fica na cabeça da gente. Recitava o Juca Mulato, do Menotti Del Picchia, que é um poema extraordinário. Assim como outros pais, outras mães, outros avós, outros tios, né, recitam outras coisas, contam outras histórias. Então, por que é diferente do Canadá? Porque eu acho que o teu avô provavelmente contava histórias semelhantes ao do meu avô, né? Eles
Claro, pessoas que chegaram, né, cujos ancestrais chegaram depois, chegaram antes, sim, mas foram incorporados. Né, foram incorporados. Imigração é uma questão de número. Né? Nada na vida, nada no mundo é bom em qualquer quantidade. Água é ótimo e é necessária à vida, mas pode te matar. Né? Você pode morrer afogado. Né? Então, imigração também. Imigração é ótimo, até um certo ponto. Agora, se cada ano você recebe um contingente de imigrantes, que é 50% da sua população, vai acabar. A sua nação vai acabar. Né? Então, é isso assim que eu também critico muito, eu nominalizo a imigração, é bom ou ruim? Né? Não. Vacina. Não, as pessoas têm dúvida porque estão vendo como é que é resultados aí, pessoas que morrem aparentemente de tomar a vacina. Né? Então, é legítimo. Então você é contra a vacina? Não. A vacina não é uma palavra, a vacina é um negócio e tem vacinas diferentes, assim, e imigração também. Né? Você não precisa ser a favor ou contra, você não pode ser a favor ou contra em qualquer coisa. Né? Então, toma aqui essa vacina, foi feita ontem, pode matar, pode, mas toma aqui. Né? Não. Não. Diferente. Você é contra a vacina? Não. Né? As pessoas não sabem mais pensar. Então, eu acho que tem a ver com uma coisa, né, nacionalidade. Tem a ver com espaço e tem a ver com tempo. Né? Então, vamos botar dessa maneira. Eu acho que eu dei mais ou menos 2 exemplos disso. Né? E tem a ver com cultura, e tem a ver com poesia, tem a ver com palavra, né? Tem a ver com memória. Né? Tem a ver com essa memória da família. Então, voltando ao meu pai, né? Meu pai, claro, ele era bem mais velho que eu, então, no começo, né? Foi para a escola no começo do século XX. Então, ele sabia, por exemplo, todas as datas das batalhas da Guerra do Paraguai. Né? Então, eu me lembro assim, de manhã, meu pai lendo o jornal, assim, dia tanto de tal, hoje é Tuiuti, hoje é Cerro Corá, hoje ninguém sabe mais, né? Riachuelo, o pessoal da Marinha ainda sabe, né? Mas umas batalhas obscuras, assim, né? O Maitá, hoje é o Maitá. Né? Não é porque estava ali, é porque o pai lembrava da data, né? Porque eram coisas que, né, que se transmitiam e que criavam uma densidade de nacionalidade. Né? Enfim, claro que é questão de guerra e tal, mas também né, isso é uma coisa que foi perdida, né, jogada fora. Né? Guerra é uma coisa ruim? Claro que é. Né? Mas então você joga fora todo o sentimento nacional que no passado teve associado às guerras? Não, de forma nenhuma. Né? O Paraguai é um país que tem uma identidade muito própria, muito forte e muito construída em cima da Guerra do Paraguai, que perderam, mas enfim, que eles chamam de Guerra da Tríplice Aliança. Né? E graças a Deus, hoje é um país que nós ficamos mais amigos, assim, e que mais desenvolvemos as relações foi com o Paraguai. Né? Mas justamente respeitando a identidade um do outro, né? E não anulando a sua identidade. Então, identidade, espaço. O espaço é uma coisa, né? É uma coisa que tem um sentido em si mesmo. Né? E o espaço ele é trabalhado, claro, pela cultura e ele se torna um espaço diferente. Se você anda 10 metros, mas é uma outra cultura, é um outro espaço. Né? Mas, sobretudo, eu acho que a coisa do tempo. E para o tempo você precisa ter uma comunidade que de alguma maneira se reproduz através da educação, através da comunicação, através da mídia. Qual que é o seu maior medo? Olha, tenho medo de cobra. Acho que é a única coisa que eu tenho medo. A gente quase não vê cobra por aqui, né? Pois é, graças a Deus. Né? Na Irlanda, sabe, na Irlanda não tem cobra, né? Dizem que São Patrício expulsou as cobras da Irlanda e não tem realmente. Então, talvez por isso assim, eu gostaria de morar na Irlanda. Não, se não fosse no Brasil, claro. Olha, não vou dizer que eu tenho medo, não. Eu tenho tristezas, tenho tristezas de ver uma oportunidade de mudar o Brasil que está se perdendo, né? E tenho muita tristeza ao ver que muita gente boa está se perdendo nesse caminho por diferentes razões, né? Por diferentes razões. Pessoas que estão, acho que, desistindo da luta pela mudança do Brasil. Né? E o que eu vejo é o receio de que a gente realmente perca definitivamente essa oportunidade de mudar o Brasil que se abriu em 2018. Né? Você disse que, em certo momento, na América Latina o Brasil, de algum modo, estava emitindo uma luz que hoje já se perdia. Isso bate com o que você acabou de falar. Qual que é a causa disso?
A causa disso é voltar, em parte é voltar a essa diplomacia tradicional, de uma tradição ruim, de isolacionismo e de indiferença em relação a valores e de indiferença em relação aos nossos próprios vizinhos, ao conteúdo das coisas e um formalismo, né? Uma diplomacia formalista. Assim, olha, é vizinho, então pronto, né, você não faz nada. Esse vizinho aqui foi tomado pelo narcotráfico, pelo crime, pelo terrorismo. Não, mas é vizinho, deixa eu lá. Né? Isso é o que está gerando. Né? Eu acho que, infelizmente, nós nunca tivemos, como hoje, uma diplomacia tão cinzenta, tão formalista, tão avessa a qualquer tipo de coisa diferente, qualquer tipo de risco. Né? Diplomacia, claro, por definição, é uma coisa que tem a ver com prudência, tem, né? Mas até um certo ponto, que prudência também é como água, né? Prudência demais pode te matar, pode destruir a tua sociedade. Então, nós caímos numa coisa assim... acho que como eu sacudi muito Itamaraty, as pessoas, né, ficaram... quem estava muito acomodado quer comodismo de novo, né? Olha, declaração aqui, declaração ali, estamos trabalhando pelas boas relações com esse país, com aquele. Mas vem cá, o Foro de São Paulo está tomando conta. Eu falei, não, isso aqui é coisa. Então, aí sim, é medo, né? É medo. Né? Isso eu também vejo com tristeza, né? Também vejo com muita tristeza, porque é uma instituição maravilhosa, mas que tinha se tomado e está se deixando retomar por uma indiferença, e sobretudo uma indiferença ao Brasil. Né? O Itamaraty está voltando a ser uma instituição que tem vergonha do Brasil, né? E que tem vergonha, né, da nossa política para a Amazônia, que tem vergonha da Amazônia brasileira, que quer ver tudo pelos olhos do exterior, que tem vergonha e medo de defender a nossa soberania frente à China, porque a China é grande. Nós também somos, mas esse pessoal não sabe. Né? Então, e aí essa luz se apagou, porque a gente falava com o pessoal democrático na Bolívia, na Venezuela, enfim, toda parte, no Equador. O Equador, quando teve uma ameaça lá de um golpe, enfim, correísta, né? Ou seja, Foro de São Paulo, acho que em 2020 já, né? Pediram nossa ajuda, nós apoiamos, diplomaticamente, claro, mas apoiamos. O que é isso? Né? Não, é assunto interno. Não, é assunto interno nosso, porque o Foro de São Paulo age aqui. Né? Então, o Foro de São Paulo tomando poder no Equador, no Peru, como tomou agora, né? Isso nos afeta aqui. Então, não é dizer, não, está lá, não, está aqui. E o Brasil é um país, né, de interesses globais, claro que é, de interesses mundiais, acho melhor dizendo. Né? Então, o que acontece na China nos afeta, o que acontece na Austrália nos afeta. A gente assim, já não acha que é afetado nem pelo que acontece no Peru. Né? O fato de ter um presidente comunista no Peru não tem problema nenhum. Só porque é vizinho. Bom, está implantando lá provavelmente um regime semelhante ao da Bolívia, aí com, na melhor das hipóteses, tolerância em relação ao narcotráfico, né? Narcotráfico que está matando aqui, não é assim, né? Coisa lá. Então, se a gente não vê perigo nisso, como é que o Brasil vai ser mundial? Você vai ver assim, não, o que a ONU falou? Tá, então eu vou falar a mesma coisa, pronto. Né? É muito fácil, né? É muito fácil, você até ganha o seu salário igual, né? Não tem que se expor, não tem que se expor a crítica, né? Não tem que se expor a nada. Fica amigo dos senadores que vão aprovar a sua sabatina, né? Porque os senadores todos são, né, ligados, a grande maioria são ligados a esse interesse aí. Se você chegar lá e falar, não, eu quero defender aqui a democracia na América do Sul, então a sua sabatina vai ser mais complicada. Né? Então, não, cadê a última declaração da ONU? A declaração da ONU. Então tá bom, brilhante, embaixador. O Paulo Roberto de Almeida, com quem você troca farpas de vez em quando, ele diz... Não troquei farpa com ele, não. Não, é uma pessoa que eu Só ignoro. vem de lá. Uma pessoa que eu ignoro completamente, é um pobre coitado. Ele disse que, nesse sentido, o diplomata é um submisso. Isso bate com o que você está falando, não? Olha, eu tenho pena do Paulo Roberto Almeida, acho que é uma pessoa extremamente problemática, né? Uma pessoa que tem os seus talentos, mas que não sabe usá-los, uma pessoa
realmente que eu não compreendo, né? E não quero também compreender, né? Pessoa mentirosa, extremamente incorreta, né? Então, qualquer coisa que saia dali, enfim, não tem valor nenhum para mim. Você avalia que a sua saída do governo, assim como, por exemplo, a do ministro Ricardo Salles, indicam algo sobre os rumos desse governo? Certamente, certamente. O que indica? Certamente. Não, indica uma mudança muito grande em relação ao projeto original, ao qual eu sempre fui extremamente fiel, sempre acreditei que o presidente Bolsonaro era uma pessoa predestinada a mudar o Brasil, né? Não simplesmente a fazer um bom governo, em termos técnicos, mas eu acho que ele sempre se colocou assim, como uma pessoa que não traz uma nova concepção, uma pessoa que foi eleita com base nessa tríade conservadora de Deus, Pátria e Família, e não da boca para fora, eu tenho certeza, mas porque acredito, né? Mas que, por diferentes motivos e por péssimo aconselhamento, eu acho que recebeu. De quem? Não vou falar, mas todas as pessoas que, né, fazem a estratégia política do governo desde o começo, principalmente a partir de 2020, né, são pessoas também que eu acho que governadas pelo medo. Essa coisa do medo é muito triste, né? Então, o medo do impeachment, né? Você não pode fazer um governo com base no medo do impeachment, né? Você acha que esse foi um ponto importante quando cresceram as notícias de que o impeachment estava... Foram, né? Foram. E aí você, com o apoio popular que o presidente tinha, ainda tem, né? Eu acho que o povo brasileiro jamais deixaria que acontecesse um impeachment. Porque o que fez o impeachment da Dilma Rousseff em 2016? Foi a pressão popular a favor do impeachment, né? Impeachment sem pressão popular, acho que não existe. O Collor também tinha perdido totalmente o apoio popular, né, na época. Na época talvez não fosse tão decisivo isso, né, no mundo bastante diferente. Mas agora, no nosso mundo, sem apoio popular, ao contrário, com apoio popular extremamente contra um processo de impeachment, jamais passaria, né? Mas acho que havia realmente correntes que queriam o primeiro pretexto para voltar e começar a voltar à velha política, né? Eu comparo com a travessia do deserto, né? Moisés e os hebreus, né? Que ali no meio da travessia, né? Durou 40 anos, então, em algum momento ali, sei lá, 20 anos, estamos aqui no deserto, passando fome, vamos voltar para o Egito, né? Pelo Egito a gente era escravo, mas pelo menos tinha o que comer. Né? Moisés falou que não, de jeito nenhum, vamos continuar para a Terra Prometida. Eu acho que o que está acontecendo é um pouco isso. Acho que o pessoal que quer voltar para o Egito convenceu Moisés de que, olha, vamos voltar para o Egito, né? Terra Prometida está muito longe, não vai dar para chegar na Terra Prometida, né? Vamos voltar lá, a gente, tem o faraó lá, mas a gente se vira, né? Lá a gente comia carne. Comia ovo, pelo menos, né? Aqui no deserto está muito ruim, né? E, agora, são pessoas que têm interesse no Egito, né, em alguns casos, né, que estavam bem no Egito. Então, o que acontece é isso, né? Eu acho que o que aconteceu foi uma travada do caminho rumo à Terra Prometida e um começo do retorno, né? Porque convenceram Moisés de que não dá para atravessar o deserto, né? E esse retorno está se acelerando desde que eu saí do governo, nos últimos 6 meses, né? Praticamente cada dia você vê uma notícia assim, você vê, Egito 30 quilômetros, Egito 20, Egito 10. Daqui a pouco estamos lá de volta, vamos atravessar o Mar Vermelho de volta, né? Já que você falou de Moisés, não sei se você reflete muito sobre a questão palestina, o que você removeria, se tivesse poder para isso, que obstáculo você removeria nessa grande questão Israel-Palestina? Eu removeria o apoio das esquerdas ocidentais não digo aos palestinos, mas à continuação eterna do conflito, né? As esquerdas ocidentais, desde os anos 70, têm uma obsessão em perpetuar o conflito Israel-Palestina. Eu acho que esse é o grande problema. E isso se enraizou também nos organismos internacionais. Os organismos internacionais são todos, em grande parte, anti-Israel, né? Em parte até antissemitas, eu acho. Isso foi uma das coisas que a gente tentou, né? Mudar. A diplomacia brasileira tinha uma má tradição antisionista, claramente. Eu acho que talvez escondendo um certo antissemitismo. Eu acho que não dá para separar antisionismo de antissemitismo.
e criamos realmente, não só no sentido de não ter essa vertente, mas de criar uma relação extremamente construtiva com Israel e, ao mesmo tempo, com vários países árabes, como estamos vendo agora na excelente viagem do presidente ao Golfo. Isso foi tudo preparado a partir da nova relação que, no meu tempo, nós construímos com Emirados Árabes, com Catar, com a Arábia Saudita, etc. Bem, então, essa comunidade internacional assim, dos bem-pensantes e organismos internacionais, as elites aí da esquerda europeia, da esquerda americana, que perpetuam um conflito que acho que já não precisava existir no interesse dos próprios palestinos, né? O último plano de paz que nós apoiamos, e aí foi engraçado, né? Porque eu fui depois fui convidado ao Senado para explicar, convidado para explicar porque que o Brasil apoiou um plano de paz, né? Que coisa estranha, né? Pois é. E, claro, porque a mentalidade das pessoas no Congresso é influenciada por essa mentalidade anti-Israel que existe nos meios bem-pensantes internacionais, né? Se você chega em qualquer, né, coisa do jet set internacional aí e fala, não, a Palestina, tranquilo. Se você falar Israel, tá fora. Bem, então nós apoiamos porque é um plano realista, né? Qualquer plano de paz tem que garantir a sobrevivência de Israel. A gente não pode esquecer da vulnerabilidade imensa de Israel, um país, né, pequeno e cercado ali entre mar enfim, país que tem uma tradição de hostilidade histórica, agora muito menos, né? Mas e é curioso porque hoje existe um esforço para perpetuar isso, justamente no momento em que perpetuar um conflito, justamente no momento em que os países árabes estão se aproximando de Israel, né? Os acordos de Abraão aí, Emirados Árabes, Marrocos, etc. Se aproximando de Israel. Então tem gente desesperada, como é que a gente vai manter a tensão, como é que a gente vai manter o conflito, como é que a gente vai manter a narrativa anti-Israel? Não, tem que ser um negócio palestino, tem um plano de paz aqui que é bom. Não, de jeito nenhum, né? O plano de paz de 2000, que os palestinos recusaram, era melhor do que o atual, né? Recusaram na ocasião, estava quase tudo pronto, né? Agora, enfim, porque era um outro momento. Agora é um plano, a meu ver, é bom, né? Mas aquele negócio, né? Se os palestinos não quiserem negociar, não negociam, né? Nós apoiamos a negociação, nós não apoiamos Israel na negociação, né? Enfim, então acho que é isso. Eu acho que é uma atmosfera internacional que, de alguma maneira, incita ódios, justamente no momento que esses ódios poderiam estar desaparecendo. Claro, e aí tem o interesse do Irã, né? O Irã também tem interesse na rivalidade dele com os países árabes, sobretudo com a Arábia Saudita. Hoje essa grande rivalidade no Oriente Médio é Irã, Arábia Saudita, né? Ou países sunitas, de um modo geral, países do Golfo, sobretudo. O Irã tem interesse em perpetuar essa tensão, porque joga a comunidade, parte da comunidade islâmica mundial contra os sauditas, né? E tende a aproximar. Não, o Irã, então, é o verdadeiro representante da comunidade islâmica, porque a gente está com... Aí mistura, claro, a questão religiosa com a questão territorial, que não tem nada a ver, não deveria ter nada a ver, mas tem. Como você avalia o cenário político-eleitoral brasileiro para o ano que vem? Uma imensa incógnita, né? Uma imensa incógnita. Eu acho que ainda não sabemos todos os atores que vão estar participando, né? Enfim, pelo que a gente vê, né? Notícias mesmo, né? Seriam os principais candidatos, a gente não sabe. Então, muito claramente, não se sabe se o presidente terá um partido, né? Porque, enfim, se ele conseguirá um partido para concorrer e em que condições. Não se sabe se Lula concorrerá, não se sabe quem seriam os outros candidatos. Mas o que eu vejo como preocupante é uma tendência de que todos sejam mais ou menos iguais, né? De que todas as propostas políticas, independentemente dos nomes que estejam encabeçando as chapas, que todas as propostas políticas, no fundo, sejam iguais. Todas. Você acha que há esse mais risco? Do mesmo. Imenso, imenso. Né? Que todas sejam mais do mesmo, todas sejam um reforço da velha política, né? Um reforço, né, da maneira de governar o Brasil, que é através da troca de favores, em muitos casos através da corrupção, né? Através dessa mecânica aí de apoios e subapoios regionais e nacionais, que gera apenas fluxo
legal, semi-legal ou ilegal de dinheiro, mas enfim, que é uma maneira de perpetuar o atraso, de não proporcionar ao povo brasileiro aquilo que o povo merece, porque isso não é simplesmente uma questão política, né? Essa é a nossa maneira de governar, através desse esquema extremamente complexo, né, de troca de favores e de apoios e de dinheiro. Ele é que, no fundo, corrompe e degrada os serviços públicos, por exemplo, né? Então, por que os serviços de transporte são tão ruins? Porque, em muitos casos, os serviços de transporte nos municípios são objeto de máfias, porque tem que dar dinheiro para o prefeito que ganhou, porque ele tem que pagar o apoio do deputado, que tem que pagar o apoio do senador, que tem que pagar o apoio do ministro, né? Né, saúde é ruim porque, claro, porque o governador desvia, porque ele, né, precisa de dinheiro para pagar o apoio que ele recebeu, e precisa de dinheiro para financiar a campanha dos prefeitos que vão apoiar ele a presidente, ou que vão apoiar o amigo dele, né? Então, não é simplesmente uma questão... E isso é que eu vejo se perpetuando, porque nenhum sistema jamais vai mudar de dentro, né? Nenhum sistema vai se mudar a si mesmo. O sistema está muito bem, muito confortável. Qual é a solução, então? A solução é o povo. A solução é o povo brasileiro novamente se mobilizar, exigindo, né? E isso foi o que aconteceu em 2018, né? Encontrou um candidato que estava disposto a enfrentar o sistema, não é simplesmente mudar o governo, é mudar a maneira de governar. O presidente falava muito disso, né? Que estava governando de uma maneira extremamente diferente. Eu acho que a solução é o povo entender que, né, não é uma questão de que tipo de sistema ou que figura de proa do sistema que vai ser escolhida. Não, tem que ser escolhido o sistema ou alguém fora do sistema. Eu espero, sinceramente, que o presidente concorra como um candidato contra o sistema. Você falou que a solução talvez não venha de dentro. Eu me lembrei da Operação Lava Jato, que é apontada como uma possível solução para a questão que não venha de dentro da política. Você avalia positivamente a Operação Lava Jato? Sim. Não, qualquer coisa contra a corrupção, eu acho que é fundamental. Acho que a Lava Jato escancarou, né, problemas abissais de corrupção, né? Ela foi completa? Não foi. Deixou de fora, né, correntes e figuras. Ela foi parcial? Provavelmente sim. Mas isso não tira, né? O que está acontecendo é isso. Isso aqui não valeu, não, né? Tem que pegar outros corruptos? Tem. Né? Tem que pegar os próprios, né, que estão escapando aí da Lava Jato. Então, a Lava Jato mostrou que um outro país é possível, assim como o primeiro ano, os primeiros 2 anos, mas sobretudo o primeiro ano do governo Bolsonaro mostrou que um outro país é possível, que um outro tipo de governo é possível. Você chefiou o Ministério das Relações Exteriores, 2 anos e 3 meses, e você o chama de Ministério do Tempo. Isso. Fazendo referência a uma série de televisão. Isso. Como é que você quer ser lembrado por esse período que você passou no Ministério no futuro? Como alguém que tentou colocar o Itamaraty junto do povo brasileiro. Isso mais do que qualquer outra coisa. Que não concebeu o Itamaraty como uma instituição à parte do Brasil, uma instituição de elite, ou o que quer que seja, bom, excelência, não interessa. Interessa é se estar junto do povo, né? E não como como um disco voador que pousou na esplanada dos ministérios e está ali olhando, olha só como é que os brasileiros fazem. Tá. Isso é que eu queria ser lembrado. E como uma gestão onde procurei fazer do Itamaraty um instrumento de mudança do Brasil, sobretudo tirando o Itamaraty dos braços da cleptocracia e colocando o Itamaraty nos braços da própria nação brasileira. E você teve tempo de fazer isso? Ou seja, alguma coisa que você fez vai ficar ou fica apenas o exemplo? Não, eu acho que vai ficar, sim. Eu acho que vai ficar por isso, porque acho também, modestamente, eu acho que a gente mostrou que uma outra diplomacia é possível, né? E por isso que tem uma narrativa tão forte de que não houve resultados ou que houve resultados negativos, que é totalmente falso, seja pela medida do comércio, seja por qualquer outra medida. Acho que foi extremamente bem sucedida. Fala assim, que piorou relações com absolutamente ninguém, ao contrário, melhorou relações a partir de uma base muito mais sólida, sobretudo com grandes democracias, Estados Unidos, mas também a União Europeia, com o acordo que nós fechamos, aproximação com a OCDE, nossa relação com o Japão deu um salto, nossa relação com a Coreia deu um salto,
a Índia, nossa relação deu um salto, né? Ao mesmo tempo reestruturamos enfim, o processo sul-americano, tentamos reestruturar com base na democracia e não no narcotráfico, né? Começamos um processo de reestruturação da relação com a África, concebendo o Brasil também como um país africano, né? E que acho que é bastante inovador isso, foi um conceito que eu lancei. A gente queria se aproximar da União Africana como um todo, né? De certa forma, quase como um irmão do outro lado do Atlântico, né? E, claro, com interesse econômico, sim, mas também com uma visão de identidade, porque, né, a gente fala de identidade, a gente pensa, claro, muito, eu falo muito, claro, da nossa identidade ocidental, que é tão decisiva, mas existe uma identidade africana, claro, extremamente profunda no Brasil, e eu procurei lançar pontes para construir a nossa relação com a África a partir dessa identidade, e não apenas a partir de interesses econômicos, que são válidos, mas são limitados. Bem, então, enfim, tivemos pouco tempo, mas acho que lançamos aí, né, começo de estradas extremamente importantes, frutíferas, com países de todos os continentes, com instituições também. Mudamos a participação do Brasil na OMC, que era muito formalista também, muito tímida. Mudamos, não, precisamos reformar a OMC de acordo com os nossos interesses. Essa coisa, que é contra o multilateral, não, de forma nenhuma, né? Queremos que o multilateral atenda os nossos princípios, os nossos interesses, né? Então, enfim, tudo isso é uma coisa que, infelizmente, não se fala muito. Por isso que eu tenho que falar mais do que eu gostaria, né, das coisas que eu fiz. Mas eu acho que lançamos muita coisa que eu espero que, né, plantamos várias árvores, não deu tempo de ver todos os frutos, não, de jeito nenhum, né, mas tem um pomar aí. Eu espero que não cortem as arvorezinhas que estão crescendo, né? Algumas estão sendo cortadas. Para terminar, queria que você deixasse uma pergunta, uma questão que você se faz, que ainda não conseguiu responder, uma pergunta que possa ser relevante para quem está nos assistindo, para gerar uma reflexão. Olha, eu acho que assim, talvez como que a gente pode transformar as nossas convicções pessoais mais profundas em ação no mundo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que fazer todo dia, praticamente a cada minuto, que não é fácil. Eu acho que é muito fácil a gente, estou dizendo eu também, acho que todos nós, pegar ideias e convicções, digamos, de outros que já estão prontas, né, e agir a partir delas. Eu acho que é uma pergunta, um desafio é esse que a gente tem que se fazer, né? Aquele negócio do mineiro, né? Qual que eu sou e onde que eu vou, né? Né? Realmente, o que é a minha essência íntima como pessoa, né? Que de alguma maneira se comunica com a nossa essência como coletividade, como família, depois como coletividade, né? E como nação. E como é que isso se expressa e tem que se expressar no mundo, né? Ou seja, o que eu tenho que fazer e cada um de nós tem que fazer para realmente viver autenticamente, né? Viver de dentro para fora. Então, e não de fora para dentro, né? E de acordo com a sua própria essência, com a sua própria vocação. Então, é isso. Acho que é a questão de como a gente pode ser autêntico no mundo, seja como pessoa, seja como país. Perfeito. Ernesto, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado a você. Prazer falar com você. Muito bom falar contigo também. Satisfação. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua presença. Não se esqueça que toda segunda, às 8 horas da noite, temos um novo Contraponto. Se você ainda não é membro da Brasil Paralelo e quer conhecer a proposta, basta clicar no link que vai aparecer na descrição desse vídeo. Um abraço e até a próxima segunda.